Um dos temas que mais tem causado espanto e temor em minha vida durante esses últimos dias é exatamente o tema e o assunto da apostasia. A apostasia é um assunto amargo. A apostasia é um assunto que as pessoas evitam falar sobre ele. Contudo, é um assunto bíblico. E nós fomos chamados para anunciar todo o conselho de Deus. Logo, devemos também de expor o assunto da apostasia. Ora, o que é apostasia? A palavra apostasia significa literalmente um divórcio, o abandono, um afastamento da fé genuína. A Escritura fala sobre esse assunto e ela utiliza algumas personagens bíblicas que, quando eu estou diante do texto bíblico, eu fico chocado e boquiaberto com o desenrolar dessas personagens. Um dos assuntos que me veio à mente e uma dessas personagens foi exatamente uma pessoa que a Bíblia o chama de Demas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 10, ele cita Demas. A Escritura e o apóstolo Paulo, ele discorre para nós pelo menos 3 ocasiões em que ele cita Demas. A primeira ocasião foi escrevendo a sua carta a Filemon, no verso de número 24, onde ele cita Demas e o destaca ao lado de Marcos e de Lucas. E Paulo os chama, inclusive, Demas de meus cooperadores. Na segunda referência, nós encontramos na carta aos Colossenses 4, verso de número 14, onde Paulo o chama apenas de Demas. Mas aqui, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso de número 10, Paulo diz que Demas o abandonou, o desamparou. Esta palavra abandonar, desamparar, no grego, traz a ideia de um abandono completamente. O apóstolo Paulo está dizendo que Demas o desamparou, o abandonou. Este é o sentido do grego. E Paulo explica o motivo pelo qual Demas o desamparou. E Paulo diz no mesmo texto, amando o presente século. Aqui está o perigo. Aqui está o grande perigo da apostasia. Esta palavra século no grego é a palavra grega aion, que significa preocupações, tentações e desejos. Paulo está dizendo aqui, provavelmente, que Demas o desamparou exatamente porque fora seduzido de volta ao mundo. Porque o seu coração se achou nas riquezas e nas oportunidades atrativas que o mundo pode oferecer a uma pessoa. Paulo está deixando muito claro que Demas o desamparou, amando o presente século. As tentações, os desejos que todo este mundo secular apresenta para um crente. Demas, ele pode estar na categoria que Jesus deixa muito claro, por exemplo, em Mateus capítulo 13, versos de números 20 e 21, quando Jesus narra sobre os 4 tipos de solos, e ele fala sobre a semente, no verso de número 22, que caiu sobre os espinhos, que ouve a boa palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera aquela terra. A semente de fato é a palavra de Deus, mas o solo é de fato o coração do homem. Demas é um tipo de gente que conheceu o Evangelho, que até desfrutou das bênçãos espirituais, que é desfrutado pelos crentes verdadeiros na comunidade cristã. Ele se tornou coparticipante, mas o seu coração era um tipo de solo que não produziu.
Era um solo improdutível, pois o seu coração se encontrava nas riquezas. O seu coração estava seduzido pelos manjares que o mundo oferece. Cuidado com isso. Muito cuidado. Devemos tomar cautela. Grandes oradores, pregadores, evangelistas, pastores que vocês conhecem, que foram seduzidos pelo amor ao dinheiro e hoje se tornaram apóstatas. Cuidado com isso, cristão! Curiosamente, a Bíblia trata sobre a apostasia de maneira muito clara, nos advertindo a termos cautela, mas a mesma escritura e o mesmo Paulo, na mesma carta, no capítulo 2, versos 17, 18, 19 e 20, tratando também sobre apóstatas como Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, mas o apóstolo Paulo nos assegura dizendo no verso de número 19, que o fundamento de Deus fica firme. E Paulo prossegue, pois o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. A apostasia é uma realidade bíblica, escriturística, sim, mas a Bíblia também fala com muita propriedade e clareza sobre a realidade da segurança, da salvação dos verdadeiros crentes. O apóstolo Paulo está declarando: Deus conhece os que são seus. Nós se enganamos com as aparências. Nós olhamos para o estereótipo e julgamos como aquele é crente e aquele não é crente. Mas Deus e somente Deus conhece o coração dos eleitos, conforme 1 Samuel 16 e 7. Deus te conhece, homem. Deus te conhece, mulher. Se você de fato é um eleito do Pai, Ele o preservará até o fim. Ele o glorificará. Ele o ressuscitará. O Pai preserva e conhece os que são seus. No verso de número 20 do capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, Paulo usa uma ilustração fenomenal dizendo que numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. Paulo está dizendo que numa casa, numa igreja visível, não somente há vasos de ouro e de prata, ou seja, não somente há salvos e eleitos, mas também há aqueles vasos de pau e de barro, ou seja, os não eleitos. Às vezes eles são confundidos com os eleitos, ou seja, com os vasos de ouro e de prata, mas eles não passam de bijuterias, porque são falsos, são vasos de pau e de barro. Eles se confundem, nós os confundimos, nós os julgamos como salvos, mas Deus conhece os que são seus. Deus o conhece e Deus o preservará. A apostasia é uma realidade bíblica, mas a preservação da alma dos santos também é uma realidade bíblica. Deus o preserva, cristão. A grande diferença que vai fazer em toda essa história não é como você vai começar, mas sim como você vai terminar. Durante o nosso trajeto cristão, nós cederemos às tentações, nós oscilaremos, nós teremos dúvidas, mas Deus o preservará para você chegar até o fim. Creia nisso, a obra do Pai não é inacabada, a obra do Pai é que Ele começou, Ele continua e Ele o terminará. Ele terminará triunfantemente, porque o Deus que você serve, o Deus que você crê, não é um Deus fraco, não é um Deus fajuto. Ele preserva e Ele conhece os seus.